Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14. E Jesus saiu e partiu do templo, e seus discípulos se aproximaram dele para mostrar-lhe os edifícios do templo. E Jesus disse-lhes: Vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja lançada abaixo. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram a ele em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu-lhes, dizendo: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos entregarão para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e odiar-se-ão uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Quando refletimos sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14, e os comparamos com o estado atual do mundo, torna-se evidente que estamos testemunhando o desdobramento de suas palavras proféticas. Jesus forneceu uma visão das condições mundiais que marcariam o período entre sua ascensão e os dias que antecederiam sua segunda vinda. Suas descrições, embora abrangentes, ressoam profundamente com o mundo atual. É quase como se nos fosse concedida uma lente espiritual que nos permite ver o mundo por meio das revelações proféticas de Jesus. À medida que relacionamos os eventos atuais com suas palavras, torna-se claro que estamos nos aproximando do cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 14. Guerras e rumores de guerras. Basta ligar as notícias e os relatos estão cheios de nações se levantando contra nações. Reinos estão em conflito com reinos, e a fome é evidente, com relatos globais de regiões lutando contra a escassez de alimentos e a desnutrição. Os terremotos e as atividades sísmicas estão se tornando mais frequentes, com tremores sacudindo partes do mundo que antes eram consideradas estáveis. No entanto, é importante compreender que nenhum desses eventos isolados indica por si só o retorno iminente de Cristo. Em vez disso, eles pintam coletivamente um quadro mais amplo. Quando Jesus descreveu esses eventos como o início das dores, ele estava fornecendo uma imagem vívida. A metáfora original pode ser comparada ao início das contrações do parto. Qualquer pessoa familiarizada com o processo de dar à luz compreende a natureza das contrações, que começam de forma suave e aumentam em frequência e intensidade à medida que o nascimento se aproxima. Nesse paralelo, não devemos procurar um evento monumental que sinalize o retorno de Jesus, mas, em vez disso, a crescente frequência e intensidade de guerras, fomes, terremotos e outras tragédias servem como indicações coletivas. Assim como as contrações apontam para um nascimento iminente, esses eventos sinalizam que a criação está ansiosa pela segunda vinda de Cristo. O que os filhos de Deus precisam observar é a frequência e a intensidade desses eventos. Essa perspectiva é essencial em nossa interpretação. Embora seja fácil focar em um evento significativo e declará-lo como o sinal, Jesus nos encoraja a ter uma visão mais ampla. Coletivamente, esses eventos são sinais e marcam o início das dores. Assim como as primeiras dores do parto nos preparam para o que está por vir, esses eventos apontam para o retorno de Cristo. A importância não está apenas em reconhecer esses sinais, mas na atitude do coração que eles nos inspiram. Se realmente acreditamos que estamos vivendo no início das dores, isso deve nos incitar à urgência, à compreensão de que o tempo está se esgotando e à busca do Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. É uma urgência em compreender que estamos nos aproximando do cumprimento do livro do Apocalipse e em espalhar o Evangelho, aprofundar nosso relacionamento com Jesus
e ser embaixadores de sua paz em um mundo cada vez mais tumultuado. Vez após vez, devemos nos lembrar de que estamos, literalmente, vivendo no início das dores. O início das dores não é mais uma profecia distante, ele está aqui. Os dias em que você vive são o início das dores, são os últimos dias, são proféticos, são uma encruzilhada da eternidade, são o desdobramento do Apocalipse, são o testemunho da verdade predita, são as páginas finais da história terrena. Cada manchete, cada tragédia e todas as perturbações globais não devem nos levar ao medo, mas a uma fé mais profunda. Isso nos chama a entender os tempos e reconhecer a mão soberana de Deus guiando os eventos mundiais. Não se surpreenda com o que está acontecendo em nosso mundo. Jesus nos disse que isso aconteceria. Sim, as dores são reais. A dor, o sofrimento e o caos são palpáveis, mas devemos vê-los como um lembrete de que são apenas o começo. Assim como as dores do parto culminam na alegria de um novo nascimento, essas dores apontam para a esperança do retorno de Jesus e o estabelecimento de seu reino eterno. Lembre-se de que Deus está no controle. Não importa quem está no poder na terra, Deus, em última análise, está no controle. Assim como Deus humilhou Nabucodonosor, ele continua a governar soberanamente. Quando olhamos para o mundo, às vezes parece que tudo está fora de controle, mas devemos lembrar que servimos a um Deus vivo e soberano. Você não precisa viver com medo. Deus está assistindo a cada ação, a cada passo que você toma. Não importa quem o traiu. Deus ainda está no controle. O amor de Deus por você é evidente. Ele enviou seu Filho, Jesus, para morrer por nossos pecados. Jesus pagou o preço que merecíamos. Portanto, não importa quais dificuldades estejam acontecendo no mundo, não importa o que você esteja enfrentando em sua vida, lembre-se de que Deus está no controle e Ele está interessado em sua vida. Você não precisa viver com medo. No entanto, você precisa ter fé e confiança em Deus. Como Mateus capítulo 24, versículo 14 nos lembra. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então o fim virá. Nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a espalhar a mensagem do evangelho em um mundo tumultuado. Em resumo, essas passagens de Mateus capítulo 24, versículo 14 nos lembram que devemos estar vigilantes, entender os sinais dos tempos, confiar na soberania de Deus e continuar a compartilhar o evangelho em um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Não importa o que aconteça, Deus está no controle e Ele nos ama profundamente. Portanto, não vivamos com medo, mas com fé e determinação de cumprir a missão que Deus nos deu.